Olá, boa noite. O meu nome é Sofia Lopes e, como sabem, disponibilizamos na página do Iron um e-book sobre a prevenção e o tratamento das complicações no preenchimento com ácido hialurónico. Como forma de dar continuação a essa informação e conseguir tirar algumas dúvidas que nos chegaram, fizemos questão de fazer esta masterclass online para termos a oportunidade de vos esclarecer da melhor forma. Antes de começar, gostaria muito de agradecer a vossa presença, todo o interesse manifestado sobre este assunto, que é tão importante para o sucesso dos nossos tratamentos em harmonização orofacial. Relembramos ainda que as inscrições para a nova edição do curso de harmonização orofacial no IRON irão abrir no dia 30 de outubro pelas 20 horas e quem estiver interessado, no final da apresentação, Luís Caetano irá falar um pouco sobre o programa e as temáticas abordadas. Vamos dar então início à nossa aula sobre prevenção de complicações e tratamento de complicações no preenchimento com ácido hialurónico. Vou começar a aula por vos ler uma frase que apareceu publicada numa revista, agora já em 2019, portanto é relativamente recente, que diz que os preenchedores faciais injetáveis tornaram-se uma opção popular para rejuvenescimento facial nos últimos anos. Nos Estados Unidos, em 2016, foram realizados mais de 2 milhões de tratamentos com preenchedores faciais. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que está a aumentar cada vez temos o público mais desperto para o que são estes tratamentos e toda a gente quer ter acesso a estes tratamentos. Dentro dos preenchedores, existem os preenchedores à base de ácido hialurónico e esses são dos mais usados e com alguma razão. 1. Devido às suas propriedades bioquímicas. 2. Pelo baixo potencial de alergia ou de reação imunogénica. E 3. E muito importante, pela possibilidade de ser dissolvido pela hialuronidase, que é uma enzima que dissolve o ácido hialurónico. Se for qualquer um dos outros produtos preenchedores, não têm nenhum produto que os possa dissolver. E se houver uma obstrução vascular, é um problema muito grave. Como tal, desde os anos 90, houve assim uma subida brutal em termos de procura por preenchimentos faciais. Só nos Estados Unidos, essa subida foi de 356,5% desde 1997 até 2019. Isto porque os meios de comunicação social começaram a fazer cada vez mais publicidade, houve um desenvolvimento brutal das redes, não é? Das redes sociais e apareceram as influencers, apareceram as figuras públicas comunicando através das redes sociais e conseguem chegar a uma quantidade de público enorme, nomeadamente os mais jovens que comunicam muito através das redes sociais, que têm muito acesso e que começam a achar que é algo natural, que é algo tão natural como ter um determinado corte de cabelo, como ter uma determinada roupa. Fazer procedimentos de harmonização facial também tornou-se quase que banal e todos querem experimentar. Só para terem uma noção, quando a Kylie Jenner anunciou o uso de injeções labiais de Juvederm, disse que tinha feito preenchimento labial, houve um aumento de interesse e de procura por preenchimentos de ácido hialurónico à volta de 30%. Isto quer dizer muito relativamente à quantidade de procedimentos que se está a fazer hoje em dia. E nós vimos em todas as redes sociais, aparecem sempre muitos casos de antes, depois, e já vão começando também a aparecer alguns casos de complicações. E porquê? Porque realmente tem sido um aumento exponencial em termos de quantidades de procedimentos que se têm feito, portanto é natural que as complicações também tenham aumentado de uma forma exponencial. Apesar de que, segundo a Associação Americana de Cirurgia Plástica, as complicações deste tipo de procedimentos rondam os 0,1%, portanto são pouquinhas. Nós não queremos que sejam os nossos pacientes esses 0,1%, principalmente se for uma complicação grave. Portanto, é absolutamente necessário percebermos como é que podemos, evitar e, caso não se consiga evitar, como é que podemos então tratar e remendar essa situação. Para isso, precisamos de perceber primeiro o que é o ácido hialurónico.
e perceber que realmente existe uma enzima que é a hialuronidase que é capaz de o dissolver, o que para nós é uma grande ajuda caso aconteça, sobretudo, uma obstrução vascular ou uma compressão vascular ou nervosa. O ácido hialurónico é composto por duas moléculas, no fundo são duas moléculas, dois açúcares, uma molécula de ácido glucurónico e uma molécula de N-acetil-D-glicosamina, e estas duas moléculas juntas vão se repetindo e formam aquela fibra de ácido hialurónico que faz parte da nossa matriz extracelular e que é produzido pelos nossos fibroblastos e até pelos nossos queratinócitos. O ácido hialurónico autógeno produzido por cada um de nós ocorre naturalmente em vários sítios do nosso corpo, sendo que a pele é o órgão mais rico em ácido hialurónico de todo o nosso corpo. 50% do ácido hialurónico que nós produzimos está na nossa pele. E começou-se a produzir também o ácido hialurónico industrial. O ácido hialurónico industrial vem numa apresentação dentro de uma seringa, portanto é um gel viscoelástico, transparente e biodegradável, e ele vem numa seringa, pode ser aplicado com agulha ou com cânula, tem uma capacidade de reter a água até 1000 vezes o seu volume, é destinado ao aumento dos tecidos moles do rosto normalmente, também há para o corpo, é estéril e livre de toxinas, portanto não apresentando reações de sensibilidade. O ácido hialurónico, inicialmente nos anos 70, quando começou a aparecer, era obtido através de produtos animais. Hoje em dia não, é através de fermentação bacteriana e portanto é completamente estéril e purificado. Portanto, é raríssimo haver reações. Normalmente as reações têm a ver com os excipientes que possam vir agregados ao ácido hialurónico. Portanto, se for um ácido hialurónico purificado, raramente dá algum tipo de reação ou sensibilidade. E o que é que nós podemos fazer com um preenchimento com ácido hialurónico? Podemos atingir muitos objetivos, podemos atingir um público muito vasto, desde aquelas pessoas que querem tratar só o sulco nasogeniano, porque este sulco incomoda, esta ruga incomoda, até jovens que não têm rugas para tratar, mas querem fazer, por exemplo, um aumento labial, desportistas que ficam com o rosto magro, ficam com o rosto seco, porque com os exercícios aeróbicos, nomeadamente a corrida e também outros exercícios de ginásio, acabam por secar e fazer desaparecer muito a gordura que nós temos, as bolsinhas de gordura que temos no rosto e que dão um ar jovem ao rosto, e então estas pessoas que quando são desportistas, quando fazem muito exercício, acabam por ter uma atrofia dessas bolsas de gordura e o rosto fica com um ar envelhecido porque tem um ar seco, tem um ar magro. E com o ácido hialurónico nós conseguimos, de alguma forma, equilibrar isso e repor aquilo que foi perdido, por forma a dar um ar mais leve, mais hidratado, mais rejuvenescido a esses rostos. Ou então, quando chegamos aos 50, aos 60 e gostamos de rejuvenescer um pouquinho, porque também nos sentimos melhor quando olhamos para o espelho e gostamos daquilo que vimos. Isso afeta a nossa autoestima, faz-nos sentir melhor, e com o ácido hialurónico não é difícil, nós conseguimos fazer todos esses procedimentos mantendo um aspecto natural do rosto, mantendo um aspecto individualizado da pessoa, sem a pessoa ficar com um ar artificial, mas fica com um ar mais leve, mais rejuvenescido. Portanto, o preenchimento com ácido hialurónico dá resultados no imediato, temos a possibilidade de fazer um upgrade no rosto do paciente e isso vai-se refletir no maior bem-estar do paciente. O paciente fica satisfeito com isso, nós ficamos satisfeitos com o nosso trabalho, ficamos satisfeitos por poder proporcionar ao paciente essa alegria e que se vai manifestar numa maior autoestima, numa maior confiança em si próprio. Mas
e quando acontecem complicações. O que fazer? Pois vamos ver que complicações é que podem eventualmente acontecer. Estas complicações que estão aqui representadas nesta tabela são as mais comuns. Existem outras, não vou trazer aqui tudo, porque também não vamos ter tempo para abordar tudo. Trago-vos aqui estas que são mais comuns e também não, algumas delas são as mais graves e acho que é importante vocês perceberem que pode acontecer e como é que podem, de alguma forma, dar a volta a isso. Por um lado, evitar e, por outro lado, tratar caso aconteça. Então, a primeira... só para dizer que esta tabela foi retirada de um artigo que fez um apanhado de vários artigos publicados, penso que entre 2010 e 2019, e em que detectaram que teria havido 313 complicações reportadas. E destas 313 foram ver que tipo de complicações e em que número, e então chegaram a estas percentagens. Então temos o hematoma, que é o mais frequente de acontecer, e é aquilo que nós devemos avisar os nossos pacientes que muito provavelmente irá acontecer, porque se não ficar com um hematoma, fantástico, mas se ficar já está avisado, portanto o paciente não deverá avançar para fazer tratamentos se tiver daí uns dias um evento, menos de uma semana, porque o hematoma não irá desaparecer em menos de uma semana. Os hematomas 20%, os edemas 16,9%, os nódulos 14,1%, infecções 12,5%, reações alérgicas 9,3%, cegueira, que é muito grave, 6,4%, aparecimento de cicatrizes 5,8%, compromisso vascular muito grave 5,8%, dano nervoso 4,5% e migração do produto 4,8%. Estas são as complicações mais comuns. E as complicações podem aparecer em diferentes alturas. Nós podemos pensar que o paciente saiu do consultório, não aconteceu nada, já não vai acontecer. Não. Porque temos complicações de início imediato, que são essas que aparecem no consultório enquanto nós estamos a tratar os pacientes, mas depois temos complicações de início precoce, que é entre 24 horas a 30 dias, e de início tardio, após os 30 dias. E vocês já vão ver. As complicações de início imediato e precoce, vou juntá-las a todas aqui no mesmo grupo, são aquelas que podem acontecer logo enquanto estamos a tratar o paciente e depois entre as 24 horas e os 30 dias. Temos o hematoma, que é o normal, que nós já conhecemos. Basta muitas vezes entrarmos com a agulhinha, muitas vezes até para dar uma anestesia na pele, para fazer um botão anestésico, e já apanhamos um vasinho e vai ficar um hematoma. Avisamos o paciente, já vamos ver depois como é que se vai resolver e como é que vamos tratar. O edema, também bastante comum, sobretudo nos lábios, quando fazemos preenchimento labial. A dor pode ser a dor a dor inerente ao próprio tratamento, mas também, e essa aí, quando nós estamos a fazer o tratamento, o paciente pode sentir e a seguir passa logo, mas também pode ser uma dor que se mantenha. Imaginem que se está a colocar o ácido hialurónico muito perto de um pedículo vascular nervoso e que fica a fazer uma compressão nervosa e essa dor pode-se manter. Hemorragia é normal que aconteça quando se está a trabalhar, porque vamos estar a penetrar na pele, vamos estar a criar uma lesão, a fazer uma agressão na pele, portanto acabamos sempre por fazer com que alguns capilares se rompam, não é? É raro, pelo menos nunca me aconteceu e penso que não é costume, após o paciente sair do consultório, ter hemorragias porque fez um procedimento de harmonização facial, a não ser que o paciente esteja a tomar alguma medicação e que fique com algum ponto de entrada aberto e que possa fazer hemorragia, mas isso é uma coisa muito rara, não costuma ser uma complicação difícil. As parestesias é exatamente como a dor, por exemplo,
quando fazemos compressão vascular e o paciente pode ficar com uma sensação de formigueiro, pode ficar com uma sensação de calor, de frio, devido àquela compressão que está a ser feita no nervo. Temos o aparecimento também dos nódulos, que tem a ver com a colocação do ácido hialurónico num plano para o qual não está indicado. Por exemplo, colocar um ácido hialurónico com uma alta reticulação, um ácido hialurónico mais denso, num plano mais superficial. Vão aparecer este género de nódulos que se tornam muito inestéticos e depois já vamos ver à frente como é que se podem corrigir. Pode haver também a difusão do produto para áreas distantes. Isto, mais uma vez, se colocarmos um ácido hialurónico que não é indicado para o tipo de plano, um que seja muito fluido e que esteja num plano mais profundo, pode escorrer para outras zonas. Reações inflamatórias agudas ou crónicas que podem aparecer e que tanto podem ser precoces como tardias. Aqui neste caso estamos a falar das precoces, que é até aos 30 dias, mas ainda podem acontecer depois dos 30 dias. Reações alérgicas ou de hipersensibilidade que podem ir desde uma vermelhidão, uma urticária, até um edema e até a questões mais graves. Normalmente com o ácido hialurónico isso não acontece, está bem? Pode acontecer sim com a hialuronidase, que é a enzima que poderemos utilizar para dissolver o ácido hialurónico. E aquela complicação que ninguém gosta nem de pensar, que é a embolização ou a compressão vascular, que pode ter efeitos devastadores como cegueira, necrose e até a morte. Então, nas complicações de início tardio, são aquelas complicações que vão aparecer após os 30 dias. Mesmo após os 30 dias podemos ter uma infecção. E esta infecção pode aparecer assim tão tardiamente. Porquê? Porque pode-se ter levado algum biofilme para dentro da pele, com poucas bactérias, mas que ao fim de algum tempo de estar dentro da pele e que está numa zona protegida, digamos assim, as bactérias começaram a desenvolver-se e acabou por fazer um abscesso. São problemas que depois têm que ser tratados com antibiótico e drenados. Pode também haver o aparecimento do granuloma. O granuloma é diferente do nódulo. Vocês aqui podem ver, não sei se conseguem ver muito bem, mas sim, mas dá para ver. O granuloma é diferente do nódulo porque enquanto que o nódulo, aquele nódulo que nós vimos há pouco, era por um excesso de produto ou por um produto colocado num plano que não era o correto, o granuloma é uma reação do corpo, é uma reação de corpo estranho do nosso organismo, em que o nosso corpo vai formar uma cápsula à volta do ácido hialurónico e o ácido hialurónico fica ali encapsulado. Então temos como se fosse uma bolinha móvel que está ali debaixo da pele e que se consegue mexer de um lado para o outro, que é bem delimitada e que mesmo que se carregue, ela mantém sempre aquela forma de bolinha. Ok? E isso aparece sempre, tem sempre um aparecimento tardio. O efeito de Tyndall normalmente também tem um aparecimento tardio. O efeito de Tyndall é principalmente na zona da pálpebra inferior, quando se tenta corrigir a olheira e quando se tenta preencher, quando o produto fica muito superficializado ou quando é um produto que absorve muita água e que depois dá um efeito de inchaço, porque o ácido hialurónico absorve muita água e esta pele da pálpebra é muito fininha e dá uma sensação de que aquela zona parece azulada, para além do volume que tem, parece que a zona está azulada. É isso que se chama o efeito de Tyndall, que é a forma como a luz bate naquela zona da pele. Pode haver também deslocamento do ácido hialurónico ao fim de mais de 30 dias. E pode aparecer o E-tipo. O E-tipo é algo assustador, mas que não é grave no sentido de que não causa danos ao paciente. É mais uma questão psicológica mesmo, porque o paciente se vê neste estado, mas é reversível. O E-tipo é o edema tardio, intermitente e persistente. E é este tipo de lábios que estão a ver. Normalmente é uma coisa que acontece nos lábios. E é uma reação tardia do nosso corpo
à inflamação, ou seja, é o desenvolvimento tardio de uma inflamação relativamente à agressão da injeção do ácido hialurónico. É como se, quando nós fazemos o preenchimento com ácido hialurónico, nós vamos fazer uma agressão ao corpo, vai ficar lá aquele produto inserido nos tecidos e vai-se dar um processo inflamatório, vai-se desencadear um processo inflamatório que normalmente ao fim de 15 dias já se resolveu. Aqui, ao fim de 30 dias, é como se o corpo de repente se lembrasse e percebesse: espera, tenho aqui alguma coisa de estranho, vamos produzir aqui as nossas citoquinas inflamatórias para fazer face a este inimigo. E de repente despoleta uma inflamação grande. E então faz estes efeitos que são dramáticos, que a pessoa quando acorda e vê estes lábios, as pessoas assustam-se muito, como é óbvio. Mas isto é reversível e normalmente tem um fator gatilho, algo que despoleta isto e que depois é preciso perceber o quê. Dentro destas complicações que podem ser imediatas, precoces ou tardias, vamos ter ainda complicações que se consideram não inflamatórias, que são aquelas que são inerentes ao procedimento logo no momento, as inflamatórias, que já vêm passado algum tempo, porque já deu tempo a haver inflamação, e estas inflamatórias podem ser sem infecção ou com infecção. E temos também as complicações vasculares. Vamos então ver aqui uma a uma agora, em termos de tratamento, o que é que se pode fazer. Então, para o hematoma, é simples, avisamos o paciente que realmente pode ficar com hematoma, vai demorar uns 7 dias a passar, vai passar por várias fases, fica primeiro, por vezes o paciente sai da clínica, não parece que vá ter hematoma e ao fim de 2 dias manda uma foto a dizer: doutora, fiquei com este nódoa negra. Então vamos orientar o paciente para aplicar gelo no primeiro dia. Não é aplicar gelo em cima da pele, é pôr dentro de um saquinho ou pôr com um paninho e aplica uns 10 segundos, tira, torna a aplicar 10 segundos, tira e faz isso durante uns 5 minutos e faz umas 3, 4 vezes ao dia. O creme de arnica também é muito bom, compra na farmácia, pode aplicar o creme de arnica 3 vezes ao dia durante 4 ou 5 dias. E o hematoma vai passar por aquelas fases que nós já conhecemos. Vai começar por ficar vermelho, depois arroxeado, às vezes muito escuro mesmo, e depois começa a ficar amarelado e desaparece. O edema acontece também, e acontece bastante nos lábios. Também podemos indicar a aplicação de gelo. Neste caso, uma pomada corticoide, quando se justifica, quando o edema é um edema forte, como a diprogenta, por exemplo, e se for necessário pode-se dar mesmo um corticoide de uso oral para tomar de 12 em 12 horas, como a dexametasona. Nos nódulos, vamos começar por pedir ao paciente para fazer massagem, porque muitas vezes o ácido hialurónico ali durante uma semana, 15 dias, ele é bastante maleável ainda e então com a massagem conseguimos que o ácido se vá espalhando e deixe de ter aquele aspecto de nódulo. Mas devemos avaliar ao fim de entre 7 a 15 dias, exatamente para perceber se resultou e se o nódulo ainda se mantém ou não. Se o nódulo se mantiver, podemos sempre aplicar a hyaluronidase. Não vamos tomar estas decisões de aplicar a hyaluronidase de ânimo leve, porque a hyaluronidase é bastante alergénia e então pode provocar reações, está bem? Portanto, quanto menos utilizarmos, melhor, mas se for preciso, podemos fazê-lo. O efeito Tyndall, falta-me um L ali no Tyndall. No efeito Tyndall, ele ocorre em 11% dos pacientes que tratam olheiras com ácido hialurónico e o tratamento passa exclusivamente pela hyaluronidase. Não há outra hipótese, temos mesmo que fazer dissolver aquele ácido hialurónico para deixar de ter este efeito, senão o ácido vai estar ali constantemente a absorver água e aquela pele é muito fininha, vai estar sempre a ver à transparência. Os granulomas, para tratar o granuloma vamos precisar de utilizar a hyaluronidase, porque ao contrário do nódulo não vale a pena fazer massagem porque ele já não dissolve, ele é encapsulado, e vamos precisar de utilizar concomitantemente um corticoide como o Triancil injetável
Para quê? Para ajudar a desfazer a cápsula do granuloma. Está bem? Aplicamos a hyaluronidase para desfazer o ácido hialurónico e o corticoide para desfazer a cápsula do granuloma. Quando existem parestesias, se for uma parestesia causada por um trauma com agulha, vamos utilizar corticoides orais. Se for uma parestesia causada por compressão nervosa, porque colocamos o ácido hialurónico e ele ficou a fazer compressão no nervo, então aí vamos utilizar a hyaluronidase para dissolver o ácido hialurónico, não é? Porque deixamos de ter lá o ácido hialurónico e o nervo deixa de ter compressão e passa a parestesia. O E-tipo, que é o tal edema tardio intermitente e persistente, vamos ter que avaliar o gatilho causador e pode ser tão simplesmente a própria paciente ficar mais inflamada porque vai entrar no período menstrual e há uma inflamação de todo o corpo na generalidade, e isso faz com que se ative aquela produção daquelas cascatas de citoquinas, por exemplo, inflamatórias, e vão dirigidas para esta zona, que era uma zona que foi agredida. E devemos medicar o paciente com anti-inflamatório não esteroide, antihistamínico, se necessário, os corticoides e o antibiótico. Se for uma situação muito recorrente, imaginem que a paciente todos os meses, quando tem o seu período menstrual, esta situação acontece e o lábio de repente incha. É muito incómodo isto estar a acontecer todos os meses e a paciente ter que fazer medicação todos os meses. Portanto, é preferível então utilizar a hyaluronidase para remover o ácido hialurónico, uma vez que ele está sempre ali a causar aquele despoltar daquela situação. As alergias, se forem alergias leves, como urticária, como a pele ficar mais vermelha, mais quente, a pessoa sentir-se algo desconfortável ou ligeiramente demasiada, podemos tomar apenas um antihistamínico. Se for uma alergia grave, como quando a pessoa começa a ficar toda inchada, os olhos a fecharem, o edema da glote, então temos que ter acesso à hidrocortisona, ter a adrenalina intramuscular, que é a EpiPen, por exemplo, para injetar na coxa, ligar ao 112 se uma situação dessas estiver a acontecer, mas enquanto ligamos, e entretanto fazer a hidrocortisona e fazer a adrenalina, e fazer um antihistamínico, a difenidramina. No caso de infecções, estas infecções podem acontecer simplesmente porque ficou lá biofilme e as bactérias foram desenvolvendo, e ao fim de 30 dias o paciente reparou que aquilo estava a evoluir, não fez nada, e então já está numa situação de infecção grave. Ou então, se tiver havido uma compressão vascular e que não haja vascularização dos tecidos na zona irrigada por aquela artéria que está a sofrer a compressão, ao fim de 2 ou 3 dias já há uma infestação ali por streptococcus, já há ali uma infecção bacteriana, porque não há oxigenação dos tecidos, e começa a ficar este aspecto que estão a ver nesta imagem de cima. Nos casos de infecção, se for uma questão de compressão vascular, tem primeiro que se dever-se-ia aplicar a hyaluronidase. Por isso é que é muito, muito importante vocês estarem muito atentos, e já vamos ver como é que podem estar muito atentos para isto nunca chegar a este ponto. Porque numa situação em que há uma infecção destas, não se pode aplicar a hyaluronidase, porque a hyaluronidase difunde toda e difunde inclusivamente através dos vasos sanguíneos. Portanto, esta infecção que está localizada aqui acaba por se espalhar e pode fazer uma celulite. Portanto, tem primeiro que se tratar a infecção e depois usar a hyaluronidase. Portanto, antes disto estar num ponto de infecção, tem que se já ter usado a hyaluronidase, está bem? Mas se for preciso, em termos de antibiótico, para tratar uma infecção na pele, as infecções na pele não são fáceis muitas vezes, e é necessário por vezes aliar 2 antibióticos, a cefalosporina 500mg de 12 em 12 horas, e depois outro antibiótico como a amoxicilina com ácido clavulânico também de 12 em 12 horas, e o ibuprofeno de 600mg de 12 em 12 também como anti-inflamatório. Quando existe um compromisso vascular,
E o compromisso vascular pode ser por o vaso ter ficado obstruído ou por ter ficado comprimido de tal maneira, ter sido colocada uma quantidade tão grande de ácido hialurónico que o vaso sofreu ali uma compressão. Existem sinais de alerta e isso é que é muito importante nós estarmos atentos ao paciente, estarmos atentos aos tecidos, ver o que é que está a acontecer, perceber se o paciente tem dor, se não tem, se a pele está branqueada. Não é o branqueado no sítio onde deram a anestesia, onde deram o botão anestésico, porque aí é claro que vai estar esbranquiçado porque temos o vasoconstritor da anestesia. Não, é verificar se em zonas onde não foi dada a anestesia, se aquelas zonas começam a ficar esbranquiçadas. E se começarem, isso é que é preocupante. E então temos que atuar rapidamente. Agora, se for o botão anestésico, aquela zona circular onde demos a anestesia, não tem qualquer problema, é natural. Há também normalmente uma baixa de temperatura daquela zona da pele. E então, imediatamente, muito importante, tem que ser muito rápido, porque quanto mais rápido atuarmos em termos de dissolver aquele ácido hialurónico que está a comprimir ou que está a bloquear o vaso sanguíneo, menos problemas vamos ter. Quanto mais tempo deixarmos passar, nomeadamente se não estivermos atentos e se deixarmos o paciente ir para casa com uma situação destas, aí complica muitíssimo. E então, se temos o paciente sentado no nosso gabinete, se vimos que uma situação destas começa a acontecer, e normalmente para isto acontecer tem que haver sangue envolvido. Portanto, vocês tiveram que ver sangrar, o paciente pode não ter dor absolutamente nenhuma porque está anestesiado, mas vocês começam a ver a área a ficar esbranquiçada. E se houve uma ruptura de um vaso e a área está a ficar esbranquiçada, então, muito provavelmente, está a haver ali uma obstrução ou uma compressão, mas provavelmente uma obstrução. Então, nesse caso, vamos aplicar a hialuronidase exatamente no mesmo sítio onde se aplicou o ácido hialurónico. Portanto, vocês sabem onde é que entraram com o ácido hialurónico, é aí que vão entrar com a hialuronidase. E depois vão aplicar também ao longo do trajeto daquele vaso sanguíneo. Vocês sabem que trajeto, e daí a importância de se estar com a anatomia vascular e a anatomia do rosto muito presente para se saber qual é o trajeto daquele vaso e ir picando e ir injetando ao longo do trajeto do vaso com a hialuronidase, porque a hialuronidase, mesmo que vocês não coloquem exatamente dentro do vaso, se vocês puserem ao lado, ela faz uma difusão tão grande que ela passa através das paredes do vaso, está bem? Devemos fazer massagem para fazer com que o ácido hialurónico se desfaça mais rapidamente, usar compressas quentes para promover a vasodilatação. Podemos utilizar o ácido acetil salicílico também para fazer com que o sangue fique mais fluido e, sobretudo, acompanhar o paciente. Não deixar o paciente, estar a perceber como é que está, se tem dor, se não tem, se a área está a recuperar a cor. Isso é o mais importante. Porque se deixamos o paciente ir embora com uma situação destas, reparem o que pode acontecer. Isto é aquilo que pode acontecer principalmente nos tratamentos, nos preenchimentos de nariz, é onde acontece a maior parte destes casos, e já vamos ver aqui um gráfico à frente muito interessante. Inicialmente vamos ficar com o aspecto azulado da área. Passado umas horas aparece aquilo que se chama o lívido, que é umas zonas de um reticulado vermelho, branco, e em que começa a haver o aparecimento, parece, de umas borbulhinhas, e depois começam a aparecer crostas e descamação. Isto é a falta de oxigénio, e depois desta fase começa a aparecer as infecções. Tá bem? Mas isto é uma coisa em 3 dias, 4 dias, que isto tem este trajeto gravíssimo. Portanto, quanto mais cedo se apanhar esta situação, melhor para evitar que hajam danos irreversíveis para o paciente e para nós também, não é?
A amaurose é outra das complicações muito graves que pode acontecer, que é a perda de visão devido à lesão do nervo óptico por falta de oxigenação, de áreas do cérebro ou mesmo dali da zona da órbita e do olho. Portanto, o olho está lá, não teve nenhum traumatismo, não sofreu nada, mas a pessoa fica sem ver de repente, porque houve uma falta de oxigenação daquela área. A pessoa começa por sentir a visão turva, dores nos olhos, náusea, dores de cabeça, tonturas, e isso é sinal que algo se passa de grave. Isto é das coisas mais graves que pode acontecer, para além da morte mesmo, não é? Quando há uma embolia cerebral porque entrou um bocadinho de ácido hialurónico para dentro de algum destes vasos. Isto acontece porque vocês vejam aqui nesta imagem, tem aqui a imagem do nariz com a cartilagem nasal, e vejam as anastomoses destas artériazinhas, da angular, da nasal lateral, vão anastomosar com a artéria oftálmica. E, portanto, quando há um entupimento aqui nesta zona, vai fazer com que falte sangue, com que falte aporte sanguíneo com o oxigênio, com tudo aquilo que o sangue transporta ao olho. Ok? Portanto, é muito, muito grave esta situação. Aqui a situação é fazer a aplicação, muitas vezes, da hialuronidase retrobulbar, que é uma coisa que nós não sabemos fazer e que nem devemos fazer. Portanto, vamos evitar ao máximo o nariz, porque é o nariz que dá grande parte destas complicações. Vocês podem ver aqui neste gráfico, tirado deste estudo da revista Aesthetic Plastic Surgery, em que isto são as áreas anatómicas da distribuição dos preenchimentos com ácido hialurónico em casos em que houve perca de visão. E reparem, 41% são devidos a procedimentos feitos no nariz. 12% na glabela, que é outra área onde não devemos mexer, com ácido hialurónico. Outros 12% na testa, que também não aconselhamos a aplicação de ácido hialurónico na testa. E 16% quando se tratou de glabela e nariz. Portanto, vocês vejam, se evitarmos trabalhar no nariz, na glabela e na testa com ácido hialurónico, e temos muito que fazer nas outras áreas do rosto, já diminuímos brutalmente a possibilidade de acontecer um problema gravíssimo destes. Está bem? Portanto, isto é uma das razões pelas quais não se trabalha com ácido hialurónico em determinadas áreas do rosto. Há quem trabalhe e são riscos que se correm. É claro que as complicações, isto que nós estamos a ver aqui, graças a Deus, é raro. Mas acontecer a uma pessoa já é demais. Não é? Portanto, vamos tentar evitar ao máximo as complicações. Aquelas que não forem evitáveis, pelo menos que sejam as complicações que não causem muitos danos. Mas estas que são tão danosas para toda a gente, temos que as evitar mesmo. E aqui temos a hialuronidase, que é aquilo que nos vai ajudar muitas vezes, se por acaso for preciso corrigir um excesso de ácido hialurónico, como já vimos, se for necessário numa situação de emergência porque houve um compromisso vascular, podemos utilizar a hialuronidase. A hialuronidase é uma enzima que é capaz de despolimerizar o ácido hialurónico, levando à sua degradação. Existem várias marcas. Penso que só uma marca é que está aprovada pela FDA e não há cá sequer em Portugal. Portanto, estas marcas, a utilização é off-label, enquanto produto utilizado para degradar o ácido hialurónico, porque não é para isso que elas são fabricadas, ok? Elas não têm autorização para serem utilizadas para degradar o ácido hialurónico, mas degradam e é uma ajuda que temos e é uma forma de resolvermos problemas. Mas para saberem que é uma utilização off-label. Esta marca, que é a BB Serum, tem um corretor total e tem um corretor parcial. O que é que isto significa? Significa que este corretor total tem uma concentração maior destas unidades. Isto são microcatálogs. O catal é a capacidade
que, que a enzima tem de degradar, neste caso o ácido hialurónico. Isto é utilizado para vários tipos de enzimas, enquanto que esta tem 25, o corretor parcial só tem 2. Ou seja, quando nós precisamos de corrigir parcialmente e de retirar parcialmente ácido hialurónico, como por exemplo para corrigir um nódulo, para o efeito Tyndall, vamos utilizar o parcial. Quando temos uma situação de emergência em que precisamos de fazer desaparecer o mais depressa possível uma grande quantidade de ácido hialurónico, vamos utilizar o corretor total. Isto vai variar em termos da forma como se reconstitui esta solução. Isto normalmente é um pozinho ao qual se acrescenta soro fisiológico intravenoso. E a unidade que eu uso, a reconstituição é feita com 1 ml de soro fisiológico intravenoso. E vamos utilizar o corretor parcial para quando precisamos de fazer apenas a degradação do ácido hialurónico, por exemplo, em nódulos, no caso do efeito Tyndall, quando temos às vezes algum cordão de ácido hialurónico que precisa ser desfeito, mas vamos utilizar portanto, aí utilizamos o parcial, mas vamos utilizar o total se tivermos uma situação de emergência em que haja uma compressão ou uma obstrução vascular, está bem? Nos granulomas também podemos utilizar o parcial, no E-tipo também podemos utilizar o parcial. E é essencial, fundamental, fazermos uma revisão da anatomia vascular, dos planos da face, para percebermos quais são os trajetos das artérias, quais são os trajetos das veias, quais são as suas anastomoses, quais são as implicações que têm quando de alguma forma podemos estar a correr o risco de perfurar um determinado vaso, e sabermos que esta zona é o triângulo perigoso, ok? Porque apanha a zona da glabela, onde temos aqui os vasos supratrocleares e supraorbitários, porque apanha a zona do nariz, onde temos a artéria angular, as artérias nasais, que depois se vão anastomosar com estas e com a oftálmica, está bem? Portanto, esta é a zona perigosa. Portanto, aqui nem trabalhar, no nariz também não. Para fazer o suco nasogeniano, vamos chegar aqui sempre com cânula, sempre com aspiração. E sempre com uma cânula de 22G, que é uma cânula bem grossa, para minimizar o risco de uma injeção intravascular. Deixo-vos aqui com esta imagem, que acho que é muito importante, que é aquilo que nos mostra as anastomoses e nos mostra o porquê dos riscos que corremos tão graves em termos de possibilidade de provocar cegueira ou mesmo provocar morte quando fazemos um tratamento com um preenchimento de ácido hialurónico em determinados sítios. Vocês podem ver aqui o número 1 é a carótida comum, o número 3 é a carótida interna e o número 2 carótida externa. E vamos ver os ramos da carótida externa, que é a nossa artéria facial, que é aquela que depois vai dar a labial inferior, labial superior, a artéria alar, as nasais, a artéria angular, portanto vai por aí fora. E temos aqui a cor-de-rosa, as artérias, os ramos que vêm da carótida interna, ok? E então, este cor-de-rosa, vejam aqui, neste triângulo perigoso, onde ele se anastomosa com as artérias que vêm, os ramos que vêm da carótida externa. E, portanto, nós vamos trabalhar essencialmente na zona que é vascularizada pelos ramos provenientes da carótida externa, mas eles vão anastomosar com alguns da carótida interna, que depois entram para dentro do cérebro inclusivamente. Portanto, muito cuidado com esta zona. Como evitar, então, agora em termos de conclusão, como evitar as complicações na harmonização orofacial? Ter um bom conhecimento da anatomia facial é fundamental. Ter noção das zonas de perigo, fundamental, que é para sabermos onde é que estamos a atuar e que se é uma zona segura ou se é uma zona onde corremos algum risco, para termos os cuidados necessários.
fazer uma anamnese cuidada para perceber se o paciente se é alérgico a alguma coisa, se é um paciente polimedicamentado, se tem alguma contraindicação para o tipo de procedimento que vamos fazer. Vamos utilizar também cânulas em vez de agulha. A agulha corta, a agulha pica, entra imediatamente dentro do vaso se toca no vaso. A cânula tem uma ponta romba, portanto vai afastando os tecidos, não vai cortando. Mesmo assim, se for uma cânula muito fininha, também pode furar, fazer uma perfuração vascular. Portanto, vamos optar por cânulas de calibre maior. Vamos aspirar antes de injetar quando estamos em determinadas zonas que são zonas mais problemáticas e que são zonas de maior risco. Vamos injetar devagar e pequenas quantidades. Isto é muito importante. E estar atento ao que está a acontecer nos tecidos, ao que está a acontecer no paciente. Eu normalmente não faço anestesias tronculares de todo o rosto, exatamente para que o paciente me possa ajudar, porque se eu tocar numa estrutura nobre como um vaso, ou se me aproximar de um nervo, o paciente vai sentir. E isso para mim é uma ajuda que me faz ficar mais alerta e que me faz afastar-me daquela zona ou mudar de plano. Se der apenas o botão anestésico no ponto de entrada, entrando depois por ali com a cânula vai seguir um trajeto. Se o paciente não sentir dor nenhuma, à partida é porque está tudo bem. A não ser que depois coloque uma quantidade tão grande que faça uma compressão. Mas não, vamos colocar quantidades pequenas, está bem? E portanto, vamos estar atentos à reação do paciente, estar atentos àquilo que estamos a fazer, perceber se não há dor, se aspiramos e a aspiração foi negativa, estamos a injetar devagar, portanto, qualquer coisa que o paciente se queixa, temos a oportunidade de parar, ao passo que se injetarmos uma grande quantidade ou muito rapidamente, já foi, já não temos a hipótese de retirar aquilo que pusemos, está bem? E vamos injetar pequenas quantidades. O estar atento ao paciente é muito importante durante todo o procedimento. O paciente vai ser uma grande ajuda para que o tratamento corra bem e para que não tenhamos surpresas desagradáveis. E parar de injetar se encontrarmos resistência ou se o paciente se queixar. Espero que tenham gostado, espero que seja uma grande ajuda para o vosso trabalho e mantenham-se de uma forma segura, de uma forma eficaz, para podermos usufruir e para podermos tirar o prazer de dar a satisfação dos tratamentos com preenchimento com ácido hialurónico aos nossos pacientes. Obrigada. Olá a todos, o meu nome é Luís Caetano, sou responsável pela Iron Education e então vou-vos dar aqui algumas dicas de como se podem inscrever no nosso curso de harmonização orofacial com a doutora Sofia Lopes. Antes de mais, gostava de lhe agradecer pela excelente masterclass que nos deu e então vamos passar a mostrar como podem fazer para se inscreverem no nosso curso. Pronto, inicialmente vão aqui então a iron.pt/education. Depois temos aqui os nossos cursos disponíveis, ok? Um deles é então o curso de harmonização orofacial com a doutora Sofia. Aqui está ele. Entramos no curso. As inscrições vão então abrir no sábado pelas 20 horas, não se esqueçam. Vocês podem fazer desde já aqui a vossa pré-inscrição, preenchendo aqui os campos de nome, e-mail e o telemóvel opcional. Podem também encontrar aqui todas as informações sobre o curso e podem também descarregar o programa, ok? Descarregar o programa em PDF ou então aqui verem qual o programa que temos. Relembro-vos que há algumas surpresas para quem se inscrever no sábado e para os primeiros inscritos também. Por isso, não percam a vossa oportunidade de se inscreverem nesse curso que vai ser incrível, com prática em pacientes e com um programa muito completo. E espero ver-vos lá. Um abraço a todos, boa noite.